Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. E a gente já começa o programa falando do combate ao coronavírus. Foi assinada a medida que prorroga a restrição da entrada de estrangeiros no Brasil por mais 30 dias. Por que foi necessária essa medida, ministro? Seja bem-vindo. Obrigado Nolasco, obrigado Luiz, prazer estar aqui com vocês na Record, também saudar nossos telespectadores. O Covid é uma crise que veio para afetar toda a nossa sociedade de maneira muito intensa e nós temos nos baseado para essa decisão num parecer da Anvisa que nos orienta em função da necessidade de manutenção ou não da questão de não entrada de estrangeiros de forma regular no Brasil, justamente para a prevenção de novos casos. De qualquer forma, a expectativa nossa é que o mais breve possível nós possamos abrir as fronteiras, ao menos as questões relacionadas a negócios, ainda que não aquela abertura irrestrita, mas para a realização de negócios no Brasil e com o critério da reciprocidade também por parte de outros países. Esse monitoramento é constante? É constante, nós fazemos reuniões periódicas e a ideia é o mais breve possível. Também havendo a concordância dos demais países, principalmente os que fazem fronteiras terrestres com o Brasil, nós termos uma decisão definitiva sobre isso. O senhor falou em reciprocidade, a União Europeia está proibindo brasileiros de viajarem para aquele continente por conta da Covid. Vai haver uma reciprocidade também para os europeus que planejam viajar para o Brasil? A ideia principal é não inviabilizar os negócios. Então, ainda que em algum momento nós tenhamos que abrir para ajudar o Brasil, sem o risco de aumento dos indicadores de contaminação, nós vamos fazer. O que nos preocupa mais na reciprocidade é na questão das fronteiras terrestres. Por quê? Porque o controle para esse tipo de atuação, de entrada e saída de pessoas, é muito mais difícil do que nos portos e nos aeroportos. Então, nesses países, será preciso a reciprocidade, porque senão nós corremos o risco de trazer a doença para cá, sem que o país vizinho também assuma um compromisso de ter as medidas de precaução quando nós tivermos brasileiros indo para lá também e regressando. Ministro, eu gostaria de começar agora falando um pouco sobre política. Existe uma discussão hoje dentro do governo e também no Congresso Nacional sobre uma possível divisão do Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual que é a opinião do senhor sobre esse assunto? A opinião é que nós precisamos pensar no melhor para o país e para a sociedade. Nós assumimos o Ministério há 2 meses, estamos fazendo um planejamento para a segurança pública e para a área da justiça. E a nossa intenção é, à luz desse planejamento, termos um diagnóstico sobre a necessidade ou não, para fins da melhor prestação do serviço, de uma divisão ou manutenção dos ministérios. Hoje não é possível dizer isso de forma clara, se melhoraria a segurança pública, ter um ministério exclusivamente para esse tema? Hoje penso que não. Nós tivemos uma experiência no passado recente com essa divisão. Ela trouxe benefícios a partir de 6 meses, em função das atividades, mas nos primeiros 6 meses nós tivemos uma dificuldade muito grande, segundo relatos técnicos que eu tenho obtido, na execução das políticas públicas, em função da burocracia própria à criação de um novo ministério. Por isso que nós precisamos, ver se é um ministério grande demais para atender de modo eficiente à sociedade, tanto na área da justiça como da segurança pública. Se nós visualizarmos, com base nessa experiência da gestão, que traremos mais celeridade e efetividade com a divisão, ótimo. Se nós verificarmos que é possível uma gestão tão eficiente quanto, havendo uma única pasta, também melhor para a sociedade. Então, a nossa preocupação não é
a divisão ou a manutenção, é como melhor alcançar o serviço público para a sociedade. Mas, ministro, já existe uma agitação grande no Congresso Nacional por conta dessa possível criação da pasta. Já há defensores, ministros próximos ao presidente que defendem publicamente a criação da pasta. Ministro Jorge, né? Isso, exatamente. O senhor falou em estudo. Essa decisão final vai caber ao Ministério da Justiça ou ao Palácio do Planalto? Sem dúvida, ao presidente da República. O nosso papel é auxiliar o presidente da República. E dentro dessa perspectiva é que nós queremos dar a ele as seguranças do pró e do contra para uma decisão ou para outra. Qual é o grande problema? Nós fazermos isso no meio de uma pandemia, com um orçamento já planejado que veio do ano anterior, nós seríamos, de certa forma, não adequadamente responsáveis com a execução de todo um planejamento de política pública que nós necessitamos ter. Vou dar um exemplo concreto para os senhores. Eu assumi o Ministério e, à luz da execução em segurança pública do orçamento, nós temos menos de 1%. Se nós dividíssemos o Ministério agora, nós teríamos dificuldade de executar 99% de todo o planejamento orçamentário do Ministério para a área de segurança pública. Então, nós precisamos ter cautela, fazer com prudência e dar ao presidente da República a segurança de tomar a melhor decisão para que o país tenha uma segurança pública adequada ou avance na questão da segurança pública em suas políticas públicas e também tenha uma área de justiça melhor atendida, não só no seu relacionamento interinstitucional com o sistema de justiça, Ministério Público, Judiciário, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, como também em relações de interesses difusos, como consumidor, como a questão de venda de bens apreendidos pela justiça em função de crimes. Então, nós estamos fazendo esse diagnóstico, tem sido um trabalho muito intenso, trabalhando toda a equipe, 14 horas por dia ali, para tentar atender ao máximo possível um planejamento que nós traçamos para esse ano e dar o conforto necessário ao presidente da República para tomar a melhor decisão sobre isso. Uma das grandes discussões sobre esse tema é sobre o comando de quem, que ficaria a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Na opinião do senhor, deveria ficar em que pasta se houver essa divisão? Quando nós tratamos de segurança pública, um ponto que é fundamental é a questão da gestão da informação. O que é a gestão da informação? Eu ter bases de dados sobre pessoas para que eu tenha facilitado a identificação de possíveis criminosos, onde estão e onde estão os bens desses criminosos, caso eu precise também decretar a perda desses bens ou produto do crime. Para isso, eu preciso ter integração das forças de segurança. Então, dentro dessa perspectiva, numa análise preliminar minha, não é uma análise definitiva, precisamos conversar com os órgãos de segurança todos. O ideal seria todos estarem no mesmo ministério. Justiça ou Segurança Pública? Seja na Justiça e Segurança Pública todos juntos no mesmo ministério. Mas havendo uma divisão, a princípio, o ideal seria que todos estivessem num ministério específico de segurança pública, para que não houvesse esse prejuízo de fluxo de informação, de inteligência necessária para a prevenção e descoberta de crimes. Ministro, há décadas a gente ouve falar em unificação da segurança pública. Quando é que finalmente sai o Sistema Único de Segurança Pública e como é que vai funcionar? Bom, o Sistema Único de Segurança Pública é um sistema gestor. Ele trabalha sobre 4 pilares: coordenação, integração, cooperação e atuação sistêmica. Grande parte da segurança pública ela está diretamente relacionada à atribuição dos estados, Polícia Civil, Polícia Militar. Dentro dessa perspectiva, cabe ao Ministério fazer a unificação, na medida do possível, dos procedimentos dentro do Sistema Único de Segurança Pública. Nesse contexto, nós vamos fazer vários protocolos, é uma intenção nossa, nós já iniciamos com um protocolo para a investigação do feminicídio, que vai envolver uma uniformização de procedimentos nacionais,
Também já aplicamos no protocolo do feminicídio uma aplicação imediata também para crimes contra crianças e adolescentes. E queremos daí seguir uma série de protocolos, por exemplo, aquisição de bens imateriais para as polícias. Hoje, cada polícia estadual tem a sua especificação própria de armamento, de equipamento, de veículo. Nós vamos fazer um sistema de compras, o chamado compra SUSP. O que é o compra SUSP? Nós vamos fazer protocolos nacionais com a participação dos estados para que, fazendo o registro de atas de preço, todos os estados possam ter uma uniformidade de aquisição com mais celeridade. Esse é o nosso trabalho. Isso é que significa coordenação, integração, atuação sistêmica e cooperação. Então, é um fortalecimento constante do SUSP, da mesma forma que hoje o SUS representa para a área da saúde. Então, dentro dessa perspectiva, nós queremos instrumentalizar os estados para que eles prestem a melhor segurança pública possível para o cidadão. Não nos fazendo protagonistas, porque protagonistas são os estados na atuação de segurança pública, mas, ao mesmo tempo, não nos isentando da responsabilidade de coordenar todo o Sistema Nacional de Segurança Pública. Ministro, eu gostaria de falar agora sobre o processo que é chamado de fake news, né, mais conhecido como fake news, mas investiga principalmente ameaças aos ministros do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, prorrogou as investigações por mais 180 dias. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa prorrogação e também a avaliação do senhor sobre esse inquérito, né, já que é um inquérito que foi aberto de ofício pelo Supremo, tem como vítima o Supremo e também é o Supremo quem determina várias partes da investigação e também quem vai julgar. Bom, desde uma análise dos períodos de prorrogação, é um critério à luz da análise do próprio ministro que tomou a decisão. Nós não temos nem como avaliar, porque não tenho como ministro acesso ao inquérito e à investigação. O que eu posso dizer de maneira ampla, sem ter acesso a todo ou ao conteúdo, não a todo, a nada, não tenho acesso a nada do conteúdo, mas sem ter acesso a esse conteúdo, posso dar uma análise do que vem a ser de maneira genérica, essa questão de fake news. Em primeiro lugar, fazer distinções. Uma questão é a ameaça à integridade física, aquilo que é crime por si só, né? Isso tem que ser investigado e, logicamente, tem que ser punido. De outro lado, nós temos a liberdade de expressão. A Constituição da Espanha fala na necessidade de uma informação veraz. Eu não preciso exigir a total realidade daquela informação, mas uma corresponsabilidade de todos de trazermos a informação mais veraz possível. Agora, isso não significa que eu tenha que tolher a liberdade de expressão, ainda que sejam críticas ácidas. E isso está acontecendo? É difícil dizer por não ter acesso ao conteúdo do inquérito, mas isso, se está acontecendo, não deve acontecer. A liberdade de expressão, a crítica ao agente público, por mais dolorida que seja, e às vezes até por ser, ainda que injusta, ela não pode ser tolhida simplesmente por se achar que isso é inadequado, é uma ofensa. Mas, ministro, o governo está ameaçando processar um chargista por uma charge que ele fez em relação ao presidente da República. E como é que fica a liberdade de expressão nesse caso específico? Então, nós temos a crítica simples, aquela crítica que é feita realmente aos agentes públicos, uma crítica na gestão, uma crítica na postura. De outro lado, nós temos uma vertente que fica no limite entre a legalidade e a ilegalidade. Os próprios tribunais europeus, e o próprio Supremo Tribunal Federal diz, uma coisa é censurar. Eu não posso fazer uma censura prévia. A pessoa tem direito de manifestar a sua opinião, qualquer que seja. Agora, essa liberdade de expressão, ela tem que ter um limite que tem que ser traçado pela legalidade. A situação específica do chargista, ele faz uma comparação do presidente a Hitler e ao nazismo. Dois problemas.
Primeiro, nós não temos um governo, nem um presidente que se equipare minimamente a uma comparação dessa natureza. Nenhum de nós, ministros, aceitaria estar num governo que representasse o nazismo. Então, essa é uma ofensa que extrapola o limite da crítica. Por outro lado, o presidente da República, na nossa avaliação política, mas até aí é uma análise que é no campo político. Por outro lado, o presidente da República se sentiu ofendido na sua integridade moral por haver uma comparação dessa natureza. Em havendo esse sentimento por parte do presidente da República, nós precisamos ir na lei. A lei autoriza esse tipo de manifestação ou não? A princípio, há uma conduta criminal tipificada a partir de uma comparação neste nível. E nós pedimos o quê? Polícia Federal investigue. E nós queremos, eu enquanto ministro da Justiça, e acho que todos os cidadãos, é um tratamento uniforme para todos. Mas as charges não são consideradas, caracterizadas por exageros, por piadas? Por que levar tão a sério? Por que isso iria ferir a liberdade de expressão e, do outro lado, não feriria, ministro? Nós precisamos delimitar bem qual é o parâmetro da liberdade de expressão e o da ilegalidade. Então, ao abrir a investigação, e o fizemos à luz de uma jurisprudência recente do Supremo na própria decisão das fake news, porque até então nós estávamos tendo, enquanto governo, uma interpretação mais restritiva. À luz do que decidiu o Supremo, se abriu a possibilidade, na nossa avaliação de interpretação... O senhor está falando sobre o Supremo abrir de ofício o processo? Não, a própria decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, de que a liberdade de expressão tem limites na lei. Okay. Essa é a essência da decisão do Supremo no inquérito da fake news. O presidente da República se sentiu ofendido por essa manifestação do jornalista e do chargista. Dentro dessa manifestação, há um amparo legal à luz do que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu no inquérito das fake news, e diante desse contexto se deve investigar. Quem vai dizer ao final se fere ou não a legalidade é a própria justiça. E dentro dessa expectativa, o que nós queremos é que a regra valha para todos, seja pró-governo, seja contra-governo, seja pró-Supremo, seja contra-Supremo. Houve uma novidade aí nessa situação, que é o senhor, ministro da Justiça, entrando com as ações. Também a gente pode lembrar aqui o habeas corpus que o senhor pediu no Supremo em favor do ex-ministro Abraham Weintraub, que é o senhor, como ministro da Justiça, interpelar, né, a Justiça, entrar com essas ações na Justiça. Por que o governo decidiu que o ministro da Justiça também teria esse papel e não somente a Advocacia Geral da União? Muito boa pergunta, Nolasco. Lei de Segurança Nacional tipifica que fatos ofensivos ao presidente da República, ao presidente dos demais poderes, eles podem ser enquadrados em dispositivo ali da Lei de Segurança Nacional. Em tese, estamos falando em tese sempre. A quem cabe abrir a investigação? Diz a própria Lei de Segurança Nacional que uma das autoridades responsáveis por requisitar a abertura de investigação é o ministro da Justiça, não é a Advocacia Geral da União. Então, esse papel de pedir a abertura de uma investigação é do ministro da Justiça. Quanto ao habeas corpus, nós tínhamos ali, em primeiro lugar, uma situação de uma sequência de atos que colocava um desconforto jurídico, para usar essa expressão, ao governo e a autoridades do governo. Na nossa visão, algumas medidas que foram relatadas até no preâmbulo do habeas corpus, a questão de intimar ministros para depor debaixo de vara, a questão também de uma exposição de uma reunião que tinha caráter reservado e sigiloso, decretada pelo próprio governo, onde o governo e o presidente da República entregam
o vídeo. Você acha que essas medidas foram exageradas? Essa medida de exposição irrestrita do vídeo foi desproporcional. Por quê? A prova, dentro de um processo, ela tem que ter pertinência e utilidade. O que estava sendo investigado no inquérito? As denúncias trazidas pelo ex-ministro Moro. Então, a revelação dos fatos relacionados ao contexto dessa denúncia poderiam ser... o próprio presidente da República havia já autorizado a divulgação. Ora, mas vamos supor, e se no curso de toda a reunião as autoridades verificassem algum outro indício de crime? Válido também termos essa apresentação. Agora, a exposição irrestrita de toda uma reunião, sem qualquer pertinência com o inquérito, ou sem qualquer elemento indicativo de ilícito, foi desproporcional. Por isso, havia, por parte do governo, uma sensação de injustiça em relação às decisões que estavam sendo adotadas. Dentro desse contexto, se avaliou que a medida menos... ou a medida mais democrática que nós poderíamos adotar seria um habeas corpus. Num primeiro momento, se cogitou do próprio presidente da República subscrever o habeas corpus, depois de todos os ministros subscreverem, e a medida, de novo, menos invasiva seria qual? O ministro que tem uma pertinência temática com a defesa da ordem jurídica subscreveu o habeas corpus. Por isso eu assino. Por que não a AGU? A AGU representa os 3 poderes. Então, ela teria que fazer um arbitramento sobre quem está certo ou está errado, o executivo, o judiciário. Nesse sentido, para também não ter que se fazer esse arbitramento, e como o habeas corpus é qualquer cidadão que pode fazer... Foi uma sinalização política. Foi uma sinalização política dentro dos princípios democráticos. Vamos lembrar que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministro, manifestantes fizeram protestos na Praça dos Três Poderes, pró-governo, e chegaram a um ato extremo de lançar fogos contra o Supremo Tribunal Federal. E parece que o senhor deu uma declaração em favor desses manifestantes. Por quê? Eu não dei uma declaração em favor dos manifestantes. A minha declaração foi em 3 sentidos. Primeiro, que nós estamos vivendo um momento onde há uma discussão sobre democracia. E o que eu disse numa primeira abordagem, que nós precisamos respeitar a democracia e, em especial, o voto do cidadão. Ou seja, nós temos um presidente da República eleito, legitimado pela população, nas urnas, e que deve exercer o seu mandato na sua plenitude. Então, nós não aceitamos qualquer tipo de interferência indevida nessa legitimidade democrática do presidente da República. Mas ficou parecendo uma defesa aos manifestantes, não? Em segundo lugar, nós dissemos que não concordávamos com manifestações que alcançassem os princípios da democracia também. Então, nesse ponto, nós não podemos ter manifestações a ponto de romper o limite da democracia. Então, nesse sentido, eu disse, também não podemos concordar com manifestações que imponham uma ameaça aos poderes. Num terceiro momento, eu digo o seguinte, é momento de todos nós fazermos uma autocrítica. Quem fazer autocrítica? A começar por nós. Onde podemos estar errando e como podemos melhorar. Mas só nós não, todos. Todos os poderes, a sociedade como um todo, a imprensa. Qual é o ponto aí? Eu entendo que nós vivemos hoje um momento de transição na nossa democracia. Nós tivemos a constatação do fracasso do presidencialismo de coalizão à luz das evidências trazidas pela Lava Jato. Um sistema que, na forma de fazer política, se corrompeu. E aqui não é a figura A ou B, foi a forma de se fazer. A eleição do presidente Bolsonaro
traz uma nova esperança de termos um novo padrão de democracia, onde a meritocracia, a eficiência, o respeito ao cidadão, a não corrupção. Nós temos um governo com 1 ano e meio sem um caso de corrupção sistêmica, efetiva, dentro do primeiro escalão do governo. Um governo que tem pautado pela integridade, pela busca de políticas públicas que alcancem o cidadão, a transposição do São Francisco, os R$600, mesmo na crise, fazendo as reformas necessárias. É um governo diferenciado em todos esses aspectos. Agora, não estamos certos em tudo? Não estamos. Estamos dispostos a fazer autocrítica. Agora, todos nós precisamos fazer autocrítica, porque nós ainda não transpusemos uma crise de credibilidade a que estamos todos sujeitos. Quem? Todas as instituições públicas. Inclusive, a própria imprensa hoje sofre uma crise de credibilidade. E é necessário, por isso que é importante termos bons jornalistas que tragam informação com substância e permitam ao cidadão fazer a análise crítica da situação. E não fazermos uma divulgação de notícias procurando ser tendenciosos. Então, o quão mais imparciais todos nós formos, sociedade civil, imprensa, organismos internacionais e autoridades públicas, nós vamos superar juntos essa crise de credibilidade e de confiança que o cidadão tem em todos os agentes. A gente está no momento que todos nós somos fiscalizados pela sociedade, né, ministro? A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente vai falar das ações contra o crime organizado feitas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Continue conosco. Estamos de volta com o JR Entrevista. Quem está com a gente hoje é o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. A gente vai falar agora sobre o combate ao crime organizado e corrupção. Ministro, o senhor tem um histórico de ter atuado já no combate à corrupção sistêmica no país. Como é que está agora a atuação do Ministério da Justiça nessa questão de combate à corrupção? Há uma atuação efetiva, investigativa por parte da Polícia Federal. Nós temos demandado da Polícia Federal um acompanhamento específico, por exemplo, das questões de aquisições relacionadas à crise do Covid. Então, foram deflagradas já quase uma dezena de operações relacionadas a esse tópico. Situações graves têm sido verificadas, por exemplo, compra de material vencido para prevenção da doença, troca de material relacionado à limpeza e higienização por água, isso já verificado em provas e escutas colhidas. Ou seja, uma série de fatos graves que estão relacionados a isso. Mas não é só isso. Nós temos demandado da Polícia Federal um acompanhamento permanente das questões relacionadas à corrupção, paralelamente, sem nos esquecermos de outros tipos relacionados à criminalidade organizada. Por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, e queremos avançar na investigação e apuração de outros tipos de crimes, como, por exemplo, também os relacionados às crianças e aos adolescentes, tráfico de crianças e adolescentes, a questão da pornografia infantil, a questão relacionada à pedofilia, à prostituição infantil. Ou seja, queremos avançar não só nos crimes relacionados à corrupção, mas ao tráfico de drogas e crimes que hoje têm uma atenção secundária por parte das polícias, que nós queremos incentivar também a investigação desses crimes. Ministro, o senhor falou sobre as ações da Polícia Federal, né, principalmente relacionadas aí a suspeitas de irregularidades na aquisição de bens para combate à pandemia, e tem uma linha tênue e uma discussão, né, existe até um processo no Supremo, sobre uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Quando o governo determina que a polícia faça esse tipo de investigação, como que é feita essa ordem?
Há alguma interferência política no trabalho da Polícia Federal? Não, a Polícia Federal tem total autonomia para conduzir as suas investigações, para atuar, para dizer onde ela vai canalizar ou proceder no âmbito das suas investigações. O que da nossa parte tem que ser feito enquanto gestores é uma solicitação, mais do que um pedido, para que haja um combate efetivo à criminalidade. Senão não precisa ter ministro da Justiça. É política, então, que vocês É de determinam? política pública que nós estamos tratando. Então, a questão do Covid, nós podemos tolerar desvio de recursos públicos tão caros para a nossa sociedade, que estão impactando as contas públicas, numa crise que tem gerado desemprego e mortes, que gestores públicos desviem esses recursos? Não. Então, é papel da polícia investigar. E é nosso papel demandar que se façam as investigações. Alguns governadores... de forma imparcial e sem que haja interferência sobre quem vai ser investigado. O que tem que ser investigado são os fatos e não pessoas pré-determinadas. Alguns governadores se dizem perseguidos. Isso ocorreu? De forma nenhuma. Nem eu permitiria, nem a própria Polícia Federal permitiria algo dessa natureza. Ministro, por que a delegada que integrou a Força-Tarefa da Lava Jato, responsável pelo Departamento de Recuperação de Ativos, doutora Érica Marena, foi afastada? Foi pelo fato de ser ligada ao ex-ministro Sérgio Moro? De forma nenhuma. Tenho profundo respeito pela doutora Érica, ela sabe disso. Só que nós fizemos uma mudança na gestão, assumindo um novo secretário nacional de Justiça, que depois de uma avaliação interna no âmbito da secretaria, achou que seria melhor uma mudança na gestão nesse momento, com um novo delegado que está sendo convidado para assumir. Na verdade, uma delegada, uma nova delegada. Ainda sobre a Lava Jato, há uma reportagem da Agência Pública que fala sobre a não vinculação da Lava Jato ao Ministério da Justiça, no combate à corrupção, em atuação conjunta com o FBI, por exemplo. Dá uma declaração do Deltan Dallagnol, procurador, que diz que não precisaria passar pelo Ministério da Justiça a investigação à época. Como é que o senhor viu essa questão? A Lava Jato pode tudo? Não, ninguém pode tudo. Nós estamos submetidos à lei. O que nós devemos separar e analisar com muita cautela é, primeiro, não nos esquecermos de que os crimes existiram. Dinheiro público foi desviado, enriqueceu ilicitamente pessoas e trouxe prejuízos ao Estado. Mas aí pode passar por cima da lei para combater a corrupção? Por outro lado, nós precisamos separar o que é legalidade do que é procedimento ou mera irregularidade. Eu não sei o caso concreto, não sei a fala do Deltan, não sei o que aconteceu especificamente. Mas nós não podemos ter um tratamento de concepção de ilegalidade para algo que não é ilegalidade, mas é de procedimento administrativo. Mas foi uma crítica do próprio Ministério Público, na época o Vladimir Aras, responsável pela área internacional do Ministério Público, disse ao Deltan que aquele procedimento não estava correto, era ilegal. Eu não acompanhei esse trâmite interno aí de documentação e de debates internos do Ministério Público. Seria um pouco irresponsável da minha parte adentrar nessa especificidade sem conhecer tudo o que foi feito de forma presencial, fazendo a minha própria avaliação. Ministro, eu falei sobre a questão do processo de investigação sobre a suspeita de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Eu queria a opinião do senhor sobre a questão do depoimento do presidente. O senhor acredita que esse depoimento tem que ser feito presencialmente ou por escrito? Nosso entendimento, segundo o precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, é por escrito. O senhor fala no caso do ex-presidente Temer. Exatamente. Que foi por escrito. Exatamente. O senhor se sente à vontade nessa investigação? O senhor acredita que existe algum excesso tanto do Ministério Público quanto do Supremo Tribunal Federal nesse inquérito específico? Veja, o Ministério da Justiça não acompanha diretamente esse inquérito. Quem acompanha é a própria Polícia Federal, que está adotando as providências à luz das decisões do Supremo Tribunal Federal
e do que eu tenho conhecimento até o momento, nenhum ato foi adotado, ressalvadas as questões de divulgação ampla do vídeo, em algumas formas de se adotar algum procedimento específico, mas ilegalidade ampla, eu não posso dizer que haja, até porque o Ministério Público Federal está acompanhando o inquérito e a própria Polícia Federal está também acompanhando. O que nós esperamos é uma atuação imparcial e justa. Nós temos total tranquilidade quanto a esse inquérito. Não só já se demonstrou o suficiente que não houve interferência, como aí sim eu posso testemunhar do perfil do presidente da República. O que ele pede para nós, sermos imparciais, sermos efetivos, o que ele cobra de nós no Ministério da Justiça de modo específico, que combatamos a criminalidade, que atuemos de forma efetiva. Se um presidente da República eleito não cobrar legalidade ou cobrar esse tipo de legalidade é interferir de forma ilegítima, nós precisamos fechar para balanço a democracia. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. A gente estava falando aqui sobre investigações e também tem uma questão muito importante que é esses atritos entre os poderes, né, principalmente nas últimas semanas aí, entre o Poder Executivo e o Judiciário. O senhor acha que a gente vive em um momento que pode ter algum rompimento constitucional justamente por conta desses atritos? Não, entendo que é um momento de construção institucional. Ao contrário, no sentido de que todos nós devemos ser cooperativos. Eventuais divergências sempre existiram e vão continuar existindo. E devem existir porque nós vivemos numa democracia. Se não houvesse divergências, não seria democracia. Então, graças a Deus que há divergências. Agora, nós precisamos canalizar essa divergência para uma linha de construção nacional, de reconstrução nacional de um país que foi saqueado, conforme demonstrado no âmbito da Operação Lava Jato. É nesse sentido que nós precisamos dialogar e debater. Ministro, tão logo houve a prisão do Fabrício Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro o convocou para uma reunião. O presidente tratou desse assunto, desse tema. Como é que o presidente acompanha essa investigação? Não houve uma convocação em função da prisão. Então, primeiro ponto. Mas estive com o presidente após a prisão. E até uma pergunta informal, e aí, presidente, como é que está essa questão aí da prisão? E a resposta dele é clara, assertiva e definitiva. Isso não é assunto do governo. Sequer quis debater, ainda que de uma forma informal, não institucional. Então, não é um assunto do governo, é um assunto que está a par da questão do governo. Quer dizer que o presidente não tocou nesse assunto com o senhor? Não. Prisão do Queiroz, não? Não. Dá para dizer o que foi o tema principal tratado nesse dia? Não, nesses dias nós temos tratado em rotina até de várias questões relacionadas ao Ministério de Políticas Públicas que nós estamos desenvolvendo e também tem havido várias conversas, tanto dentro do governo, com o próprio presidente da República, como fora do governo, de modo especial com o Poder Judiciário, no sentido de incrementarmos o diálogo em prol da construção nacional que nós precisamos ter em função, de um modo mais específico nesse momento, da crise do Covid. Ministro, como é que estão as investigações contra os hackers, aqueles suspeitos que invadiram, acessaram dados do presidente da República e de outros integrantes do governo? Veja, o que eu sei também é o que a imprensa sabe. Por isso que eu tenho muita tranquilidade de dizer que não há interferência na Polícia Federal. Nós encaminhamos a questão para a Polícia Federal e o que eu soube, através até da própria imprensa, que houve uma operação no Rio Grande do Sul, onde se ouviram algumas pessoas que estariam relacionadas,
mas é uma atuação que cabe à Polícia Federal e corre dentro de um âmbito mais reservado dentro da própria Polícia Federal. E qual que é a como todas as investigações. E qual que é a avaliação do trabalho do atual diretor da Polícia Federal, o senhor Rolando? Excelente, no sentido de incrementar a gestão. Ele tem notícias que as escolhas dele foram pessoas muito capacitadas, tanto na superintendência como no âmbito da direção geral. E temos observado, à luz das reuniões que temos mantido, não só com ele, mas com a equipe da Polícia Federal, um espírito público de cooperação nesse universo que nós falamos em integração do Sistema Único de Segurança Pública, muito positivo. Nós esperamos que nos próximos 2, 3 meses nós consigamos trazer políticas que estão hoje restritas à Polícia Federal para todas as polícias estaduais. Ok, ministro. O JR Entrevista faz um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre o futuro do ministro da Justiça. Até já. O JR Entrevista está de volta e hoje nós estamos conversando com o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Eu gostaria de falar sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Vai abrir uma vaga agora em novembro com a aposentadoria do ministro Celso de Mello e o nome do senhor sempre está ali entre os mais falados. O senhor tem esse desejo de ocupar uma vaga no Supremo? O desejo, acho que todo agente público, o único desejo legítimo que ele deve ter é servir ao país. Esse é o meu desejo, que Deus, eu como cristão, que Deus me coloque dentro da posição que ele acha que é a mais adequada para servir ao meu país. E quando a gente se põe numa condição de servo de um país e de uma nação, nós temos que estar dispostos a fazer os serviços mais simples, com a mesma dignidade dos mais complexos. Então, para mim, já é uma honra inimaginável ter sido advogado-geral e ministro da Justiça. E todo o planejamento que eu faço na minha vida é para que até 2022 eu esteja, se Deus quiser, e o presidente também, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O senhor se encaixa? Ou de um Ministério da Justiça, tendo outro como ministro da Segurança Pública. O senhor se encaixa no perfil do terrivelmente evangélico, como disse o próprio presidente Jair Bolsonaro, e o senhor está atuando, fazendo lobby, vamos dizer assim, para também disputar o cargo, porque o próprio ministro Jorge Oliveira cita o senhor como um dos candidatos. Como é que o senhor está lidando com isso? Eu cito ao ministro Jorge como um grande candidato, pessoa sensacional, e torço para que ele também possa servir junto ao Supremo Tribunal Federal um dia. É uma torcida dentro de um espírito de reconhecimento recíproco do perfil de um e de outro. O que eu posso dizer é que todos nós, quando somos agentes públicos dispostos a servir a um país, e eu agora falo por mim, não me permitiria fazer lobby de qualquer natureza. Ainda mais para assumir um cargo como no Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor sonha em poder atuar no STF? É curioso, sem dúvida, muitos sonham e é legítimo sonhar. Mas eu não faço, nem me permito ter esse tipo de aspiração. O que eu quero, como eu disse, é ter a tranquilidade de fazer o meu trabalho, sei da responsabilidade que tenho à frente do Ministério da Justiça. Sei que o Brasil anseia por uma mudança de cultura, onde ele se acostumou com a insegurança pública e que sonha, ainda que ele sequer saiba o que é viver, segurança pública. E o meu papel hoje é totalmente focado, 24 horas por dia, em servir dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ajudar o meu país a ter uma melhor política pública nessa seara. Como é que o senhor avalia a gestão do seu antecessor, o ex-ministro Sérgio Moro, que deixou a magistratura para assumir o ministério e saiu do governo atirando? Acho que não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, acho que cabe à sociedade, aos senhores que são jornalistas. Estou totalmente focado na construção da política pública,
boas coisas foram construídas, não só por ele, mas como também por pessoas que o antecederam. E o nosso papel é aproveitar o que tem de bom, trazer novas ideias e procurar entregar o melhor serviço público para o país. Ministro, a gente está acabando a nossa entrevista. Eu queria um breve comentário do senhor que atuou nos acordos de leniência da Lava Jato, né, por parte da Advocacia Geral da União. O que mais te espantou durante toda essa investigação e nesses acordos que o senhor tratou? Foi uma normalidade da corrupção. Pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar do cidadão, atuando de forma tão natural na prática ilícita. Uma insensibilidade humana com o cidadão que precisa, aquele que está buscando um hospital, uma escola pública decente, pegando um transporte público, por vezes não tendo um melhor serviço público, porque recursos estavam sendo desviados. Ok, ministro. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00:30 e também em nossas redes sociais. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos também a sua audiência e até a próxima.